Tribo Ilumina! Seja muito bem-vindo aqui mais uma vez. E se você era considerada uma menina muito madura para sua idade, desde pequenininha, fique aqui comigo porque eu vou te contar quais foram as interferências negativas dessa maturidade infantil na sua vida adulta e principalmente nos seus relacionamentos. Eu sou Flávia Ramos e tô aqui para te mostrar que você pode iluminar o seu protagonismo nessa existência quando ressignifica a sua história, colhe a sua criança interior, se ama verdadeiramente, se abre para o amor, vivendo uma vida nos seus termos. Daí, quando você começa a olhar para suas histórias de criança, sempre ouviu que era uma menina madura demais para sua idade. Ou então, nem quando era criança. Chegou na sua vida adulta, você diz que não é igual às outras pessoas, que você foi adultilizada demais, que você é madura. Você sabia que ser madura demais, ter responsabilidades demais quando você aí era criança, pode interferir negativamente muito nos seus relacionamentos amorosos? Pois é, a gente chega de novo na nossa criança interior quando a gente fala de relacionamento. O que talvez ninguém te contou sobre essa maturidade toda é que provavelmente você adotou essa característica, esse modo de viver a vida como um mecanismo de defesa. E umas molecagenzinhas não é um comportamento de uma criança, não é algo natural. Ela vem como uma consequência de pais imaturos. E o que isso quer dizer? Pais imaturos que não tinham responsabilidade afetiva, maturidade afetiva, que ficavam dividindo todas as suas dores, traumas, dramas com os filhos. Então, pais que brigavam. Iam lá quando você era criancinha falar: ai, filha, mamãe tá muito chateada, porque o seu pai brigou comigo. Ou então o seu pai, né, de repente ele foi aí abandonado, rejeitado pela esposa, e aí chega pra filhinha e fica: agora você é a filhinha do papai. Ou então mesmo, num caso de desencarne, algum dos seus parentes acabou morrendo, ficando muito doente, e aí você escutava que agora você era a mocinha da família. Ou mais ainda, que é o mais comum, você é a filha mais velha ou a filha do meio e chegou um irmãozinho, uma irmãzinha. E aí é muito comum que os pais digam que agora você vai ajudar a mamãe, só que criança tem que ajudar em cuidado de irmão não, gente, não tem mesmo, tá? Porém, não é assim que a maioria das pessoas pensam e acabam atribuindo àquela criança deveres que não são dela. Em especial, deveres emocionais, como se tivesse que ter inteligência emocional. Você tá vendo que seu irmão tá chorando, então você tem que ficar quieta. Mas às vezes é uma criança com quase a mesma idade. E de forma mais sutil e velada e ainda mais profunda, é ter que carregar as tristezas dos pais e das mães, ter que salvar esse pai e essa mãe, trazer alegria para esse pai e para essa mãe, trazer serenidade, calma para dentro da casa, porque os pais são extremamente descontrolados, narcisistas e imaturos. E obviamente você, como esse mecanismo de defesa, acaba se colocando como alguém muito responsável, como um mecanismo de sobrevivência. Naquele caos, você precisa sobreviver, logo você entende. É claro que esse entender não é racional, é um sentir no final das contas, né? Que para que seus pais te tratem melhor, para que a sua família viva em mais harmonia, você precisa ter as rédeas da situação, sabe? O controle da situação, para que você sobreviva, para que você receba carinho, afeto, para que não briguem mais com você, pelo amor de Deus. Meu pai e minha mãe brigam o tempo inteiro, eles têm um relacionamento que é um caos. Para que isso não aconteça mais, eu preciso então me organizar, limpar a casa, ser, na verdade, a base e o sustento emocional de dois adultos. E lembre-se, a criança, ela quando nasce, ela é imperfeita. E essa imperfeição dela tá na descoordenação, do não saber lidar com a emoção. E ela deveria aprender isso, na verdade, com os seus pais. Criança deixa a coisa cair, criança faz barulho, criança, além de imperfeita, ela é imatura. E esse cair, levantar, se machucar, chorar, sentir raiva e saber lidar com tudo isso faz parte desse processo de amadurecimento, que se foi rompido, não acontece de forma saudável. E a grande questão aqui, já que a gente veio falar sobre relacionamento, é que se você foi adultilizada antes do tempo, esse processo e esse caminho natural foi rompido. Logo, há muita dor guardada aí dentro de você. Há muita necessidade de experimentar os sentimentos, a vida aí dentro de você. E aí você chega na vida adulta querendo que aquele
cara agora sustente aquela necessidade que não foi atendida quando você era criança. Aí muitas vezes você vira o quê? Uma criancinha na frente daquela outra pessoa. Ou acha que precisa manipular ele o tempo inteiro porque você estava acostumada a esse movimento com os seus pais. Você não sai do modo criança pro adulto de forma saudável, lenta, gradual e progressiva. É como se você rompesse e mudasse de estado num lápis, só que à base do medo. E aí se torna uma adulta medrosa, achando que é confiante, que é responsável, mas no final das contas morre de medo de vivenciar tudo aquilo que em algum momento já viveu de novo também lá atrás, no seu passado. Então, se você viveu excessiva intransigência, crítica, pais extremamente imaturos que ficavam reclamando um do outro na sua frente, que ficavam dizendo que você agora era a mãe de todos, a responsável pela família, ou às vezes nem diziam, mas você sentia que precisava ser responsável pela harmonia e o equilíbrio emocional daquele ambiente, às vezes até por trazer recursos financeiros para essa família, é muito provável que hoje adulta você seja muito perfeccionista, morra de medo de falhar e de desequilibrar o sistema em que você vive, que você também seja muito intransigente e insegura nas suas relações. Isso faz com que você seja muito ciumenta, controladora, como eu já falei anteriormente, que você sofra muito quando erra e traz também um medo muito grande da avaliação das outras pessoas. Então, quando adulta, não só nos relacionamentos, isso pode interferir na sua vida profissional. Quando você tem uma prova para fazer, quando você tem uma avaliação, uma entrevista de emprego, você paralisa, porque morre de medo de se mostrar infantil, de não conseguir atender a expectativa daquelas outras pessoas que estão na sua frente. Mas se a gente for pensar em relacionamento, nós somos avaliados o tempo inteiro. Então, para evitar ser avaliado, às vezes você foge das relações ou realmente é alguém muito agressiva, que não deixa o outro nem olhar para você como poderia. E por medo dessas avaliações, de talvez não ser escolhida por aquele cara dos seus sonhos, pelo trabalho dos seus sonhos, você se torna alguém muito prestativa. Essa é uma característica clássica de quem foi adultilizada antes do tempo, com essa ruptura através do medo. E esse prestar serviços ao outro, muito, sem olhar para dentro, sem olhar para você, faz com que em algum momento a conta chegue, aí você explode, se esquece de você, se torna submissa, não tem nada de interessante na sua própria vida. Inclusive, acredita que a sua vida não tem nada de interessante mesmo. Hoje, então, eu te convido a permitir a sua criança interior a ser criança de novo. Você pode se perguntar, criança interior, o que você precisa hoje para se sentir mais alegre, mais espontânea, menos fria, séria, rígida, perfeccionista? O que a gente precisa hoje que a gente não fez quando a gente era criança? O que você amaria ter feito quando você era bem pequenininho e que você não pôde fazer? Às vezes o seu sonho era passar, sei lá, uma tarde inteira brincando de boneca. Hoje você no modo adulta não precisa comprar uma boneca para ficar brincando. Mas o que hoje no modo adulta você pode fazer? De repente arrumar seu guarda-roupa todo? Se arrumar como uma boneca? Não de forma infantil, mas se maquiar do jeito que você sonha, pentear seus cabelos, colocar aquela roupa que você sempre sonhou, cuidar de alguém, mas sem ser com esse peso de eu preciso estar servindo o tempo inteiro, sem a servir a você mesma. Se permita viver a infância, que não foi permitido quando você era bem pequenininho. Tem como voltar no tempo? Não tem. Mas agora, nesse momento, você pode fazer escolhas inteligentes para alimentar a sua criança interior e se sentir mais feliz e livre no seu dia a dia, sem tanto perfeccionismo, sem medo dessa avaliação o tempo inteiro, se abrindo para um amor leve, não estando ali num relacionamento amoroso como se você estivesse no momento de uma prova de vestibular. Como se aquela pessoa te abandonasse, te rejeitasse, você não tivesse mais ninguém na sua vida, porque aquele era o pensamento da sua criança. E é por isso que hoje, na vida adulta e nos seus relacionamentos, você se sente tão apavorada, porque é como se você tivesse de novo a lembrança que vivenciou em algum momento na sua vida. Se desidentifica dessas histórias do passado, entenda que seus pais imaturos, eles foram os melhores que eles podiam ser. Na verdade, aí é ensinamento. Pra que você teve pais imaturos? Talvez para ser mesmo uma pessoa
pessoa mais responsável, porém essa responsabilidade não pode te deixar paralisada para criar, para deixar de criar, né? Para deixar de ser autêntica. A autenticidade, é uma vida interessante que faz o outro se interessar por você. Ninguém se interessa por um robô, a não ser os viciados na internet. Mas a relação humana, ela é cheia de criatividade, de autenticidade, de espontaneidade. E infelizmente, crianças que foram adultilizadas rápido demais, de forma abrupta, são muito perfeccionistas, não têm personalidade própria e a autenticidade está longe. E eu fiquei aqui pensando, se você percebeu que tem algumas dificuldades nos seus relacionamentos por ser muito quadrada, muito perfeccionista, por não se entregar, por medo de avaliação e quiser de fato voltar ao estado da sua criança interior, ter práticas que você possa exercer aí, me conta aqui embaixo, porque eu vou amar produzir um conteúdo com talvez 5 atividades para você fazer no modo adulta e ativar sua criança interior. Eu acho que ia ser muito legal, hein? E se esse vídeo foi contribuição para sua existência, se você foi aí uma criança que era muito adulta e até se orgulhava disso, mas hoje percebeu que tem muitas influências nas suas relações, comenta aqui que eu vou amar saber também. Aproveita e compartilha com aquela pessoa que você acredita que esse vídeo vai ser contribuição. Se inscreve aqui no canal se você tá aqui assistindo todos os vídeos e ainda não é inscrita. Se você chegou aqui agora, toca o sininho para ser sempre notificada quando tiver vídeo de novo por aqui. Eu não sei se você já percebeu, eu tô fazendo vídeo todos os dias, então vem pra cá porque tem conteúdo lindo e muito profundo para você. E eu também aproveito para te convidar a me seguir lá no Instagram, flavia.ramos com 2 S no final. Eu divido a minha vida, compartilho as questões com os meus filhos, às vezes situações que eu vejo hoje com eles e que eu percebo que atingiram a minha criança interior, o dia a dia, sabe? É muito gostoso e divertido. Gratidão, muita luz e até mais. Tchau!